A gente sabe que criar conteúdo educacional de qualidade dá trabalho, né? Exige tempo, esforço, mas e se a inteligência artificial pudesse dar uma mãozinha nisso? A ideia aqui é justamente essa. Explorar como a IA pode ser uma parceira, sabe? Não para substituir ninguém, mas para a gente trabalhar de um jeito mais inteligente, mais eficiente. Então, o grande desafio para quem é educador, para quem cria conteúdo, é sempre este, né? Como é que a gente faz para não desperdiçar tempo e energia? Poxa, quantas vezes a gente não passa horas e horas em tarefas repetitivas e acaba se afastando daquilo que é mais importante, que é pensar na estratégia pedagógica, no aprendizado em si. E é justamente aí que entra essa ideia de engenharia enxuta de conteúdo. O conceito é bem simples, na verdade. A gente usa a IA como uma aliada para cortar o desperdício. Deixa a máquina cuidar daquele trabalho mais repetitivo, sabe? Assim, a expertise humana pode brilhar naquelas decisões que realmente fazem a diferença na hora de aprender. Então vamos lá. A primeira coisa é entender a IA como uma aliada estratégica. Olha, o foco aqui não é sair automatizando tudo. É sobre delegar aquelas tarefas de menor valor para que a nossa atenção possa se concentrar naquilo que é insubstituível, o nosso julgamento, a nossa capacidade de decidir. O grande objetivo, no fim das contas, é este: deixar a IA acelerar as coisas. Com isso, os profissionais de educação ganham um tempo precioso para investir onde realmente importa. Pensar na estrutura didática, fazer uma curadoria bem crítica do conteúdo e, claro, validar a qualidade final de tudo. Ok, mas e na prática? Como é que isso funciona? Bem, a IA já está aí, acelerando um monte de coisa. Por exemplo, criar um primeiro rascunho de um texto, gerar um banco de perguntas para uma prova, ajudar a roteirizar um vídeo, até organizar e formatar os materiais. Pensa bem, são todas aquelas atividades que comem um tempo danado e que a máquina consegue fazer muito, mas muito mais rápido. Certo. E onde é que a IA brilha de verdade? Vamos dar uma olhada nas áreas onde ela mais ajuda, sabe? Acelerando essa jornada toda, desde aquela primeira ideia solta, até a gente ter uma versão pronta para usar. Para começar, pesquisa e brainstorming. Aqui, a IA funciona como um amplificador de exploração. Em vez de partir da folha em branco, a gente pode usar a IA para sugerir tópicos, para mapear subtemas, para propor algumas estruturas iniciais. Sabe aquele bloqueio criativo? Então, ela ajuda muito a superar isso e a dar o pontapé inicial. Depois tem a parte dos rascunhos. A IA pode ser uma baita corroteirista. Em minutos, ela entrega um primeiro texto, um ponto de partida. E mais, ela pode cuidar daquela revisão mais mecânica, sabe? Gramática, formatação. Isso libera o especialista para focar no que importa: a clareza, a profundidade, a qualidade do conteúdo mesmo. Ah, e tem a transcrição. Esse é um ganho gigantesco. Hoje, os serviços de IA conseguem pegar horas de áudio de uma aula, de uma palestra e transformar tudo em texto em questão de minutos. É o fim daquele desperdício de conteúdo que só existiu ao vivo, sabe? Agora, as gravações viram material de estudo que pode ser usado de novo e de novo. E por último, mas não menos importante, a IA facilita muito o reuso do conteúdo. Pensa só, um único material base pode virar um monte de outras coisas. Um resumo, um quiz, uma versão mais simples ou até um aprofundamento. Isso multiplica o valor de cada coisa que a gente cria. E o melhor, com muito menos trabalho manual. Tudo bem, a IA é rápida, é impressionante, mas ela tem limites e são limites bem claros. Então, agora vamos virar o jogo e olhar para o outro lado da moeda. As áreas onde a expertise humana não só é importante, ela é simplesmente insubstituível. Olha, essa comparação aqui resume bem a coisa toda. De um lado, a máquina, o que ela entrega: volume, velocidade, padronização. Do outro lado, o ser humano, o que a gente garante: julgamento crítico, curadoria, a experiência da vida real e, claro, uma voz própria, uma autoria. Na prática, então, esses papéis humanos são a chave de tudo. É o profissional que traz a experiência vivida lá na sala de aula, que consegue filtrar desinformação e vieses, que alinha o conteúdo com a realidade da instituição e, no final do dia, é quem toma as decisões pedagógicas críticas. Ou seja, o papel de profissional não some de jeito nenhum. Ele evolui. A pessoa deixa de ser só uma produtora de conteúdo para se tornar uma curadora crítica. Uma arquiteta de experiências de aprendizagem, que usa a IA como uma ferramenta super poderosa, claro, mas sempre sob seu comando. Tá legal, mas como a gente organiza essa parceria no dia a dia? Como isso funciona na prática? A resposta está num fluxo de trabalho híbrido, que junta o melhor dos dois mundos para a gente conseguir entregar qualidade e velocidade ao mesmo tempo. O modelo de trabalho ideal é bem fácil de entender. É só pensar na IA como uma designer júnior.
Sabe, ela é super eficiente, executa as tarefas que a gente pede rapidinho, gera um monte de ideias, mas quem define a direção, quem revisa o trabalho e quem bate o martelo na decisão final é o especialista sénior, ou seja, o ser humano. E um jeito prático de fazer isso é com um sistema de 3 portões. Primeiro, o portão do escopo. Aqui, o humano define direitinho qual é o problema e para quem é o conteúdo. Beleza? Aí vem o segundo passo. A IA gera o rascunho. E por último, o portão da qualidade, que é quando o humano volta, faz aquela checagem final de precisão, de viés e vê se a voz está adequada. E olha que interessante, o objetivo final desse processo todo não é só produzir mais rápido. A grande sacada é usar a velocidade da máquina para sobrar mais tempo para o passo mais importante de todos, que é humanizar o resultado final. É o especialista que vai lá e adiciona a nuance, o contexto, os exemplos práticos, a voz autêntica. Para fechar, a gente precisa falar de um ponto fundamental. Usar essas ferramentas exige muita responsabilidade. Então, vamos conversar sobre as barreiras de proteção éticas, que, olha, são simplesmente inegociáveis nesse processo todo. Essa frase aqui resume tudo, né? A inteligência artificial é só uma ferramenta. Ponto. Ela não tem intenção, não tem moral, não dá para culpar a máquina. A responsabilidade final por qualquer erro, qualquer viés, qualquer impacto que o conteúdo tenha, vai ser sempre, sempre de quem está usando a ferramenta. E para a gente garantir um uso responsável, tem 3 princípios que são a base de tudo. Primeiro, a autoria é humana. A IA é ferramenta, não autora. Segundo, transparência. É fundamental deixar claro como e onde a IA foi usada. E terceiro, autonomia. A ferramenta não pode virar uma muleta que impede a gente de pensar por conta própria. A solução para a gente conseguir navegar nesse cenário todo, que é novo para todo mundo, é desenvolver o que podemos chamar de literacia em IA. O que é isso? É basicamente entender como esses sistemas funcionam, saber quais são as suas limitações, identificar os riscos e, a partir daí, tomar decisões mais inteligentes sobre quando e como usar essas ferramentas. Então, para a gente fechar esse ponto, a lição mais importante, o que tem que ficar na cabeça, é isto. Não importa o quão avançada a tecnologia fique. A responsabilidade final por tudo que é publicado, com os acertos, com os erros, com os vieses, essa responsabilidade será sempre e sem nenhuma dúvida do criador humano. E para a gente terminar, fica aqui uma pergunta para todo mundo pensar. A IA está mudando as regras do jogo. Isso é um facto. A questão agora não é se vamos usá-la, mas como. O grande desafio é fazer essa transição, deixar de ser apenas produtor de conteúdo para se tornar curador crítico, um verdadeiro arquiteto de aprendizagem. E a pergunta que fica é, as nossas equipes estão prontas para essa evolução?